que acomete uma criança a cada 2.500 nascimentos. E aconteceu com a sua. E aconteceu com a minha. E que este acontecimento faz com que a chance da nossa filha seja de apenas, varia, dependendo da condição da hérnia. Mas a condição geral é de cada 100 crianças que nascem com esse problema no Brasil, 80 morrem. 10 vão para casa sem sequelas. E 10 voltam para casa com sequelas. Mas, irmãos, a condição geral varia de cada criança e cada caso. E fomos fazer a nossa primeira consulta lá no Hospital Roberto Santos, em Salvador. Lembro como hoje, chegamos lá, fomos atendidos por uma enfermeira que nos informou que a única médica especialista no caso só poderia avaliar o nosso caso um mês depois. Minha esposa já estava com 24 semanas e pouco. A minha esposa estaria com 29 semanas já na avaliação da especialista. E eu disse, enfermeira, e o que é que nós devemos fazer? Quais cuidados devemos tomar? Como é isso? Ela disse, eu não sei informar, só a médica que sabe dizer. E ela chegou para a gente e disse, eu não sei nem se vai ter leito de UTI para atender sua filha. Por conta da alta taxa de Covid, não está tendo espaço. Porque nos casos de hérnia diafragmática consiste o seguinte, irmãos. O problema que a minha filha, a Laura, tinha é que os órgãos dela, a gente tem aqui, ó, pulmão, coração e o diafragma, que é o que faz esse movimento da respiração na gente. É como se fosse aquela buzinazinha que a gente faz assim, a buzina vai e volta, aquele ar vai e volta. Só que no caso da Laura, isso aqui não se fechou, o diafragma. Era tudo aberto. Era tudo aberto. Então o estômago, as alças intestinais, o fígado e os rins subiram todos e ficaram aqui tudo embolado. Isso fazia com que o coração dela foi afastado do lado esquerdo para o lado direito. O pulmão dela do lado esquerdo não estava se desenvolvendo, porque estava todo apertado, exprimido. Então isso ia fazer o quê? Que quando ela nascesse, ela poderia morrer na barriga. Ela poderia, ao nascer, ela precisaria de um hospital especializado em hérnia diafragmática congênita. Precisaria de um leito de UTI com profissionais acostumados a lidar com hérnia diafragmática congênita. Porque assim que fosse retirada da barriga, ela teria que ser colocada no tubo de oxigênio, porque senão ela iria morrer. E depois de uma estabilização clínica, seria aberta a sua barriga, seria colocado os órgãos para o lugar e fechado o buraco do diafragma. Só que aí é que vem a complexidade, porque nós estamos falando de um bebê que não se formou os órgãos no período certo, que não tem os órgãos do tamanho certo, e as medicações que são dadas, e a cirurgia é muito agressiva, então o organismo rejeita tudo. Quando o órgão vai para o lugar. Então ali começou, a gente sabia que tinha de percorrer esse caminho. Quando a gente volta de Salvador, a gente chega de lá triste, mas esperançoso e com o coração cheio de fé. E eu lembro que as igrejas estavam fechadas. As igrejas fechadas. O irmão Irineu mandou uma mensagem para mim com a foto do céu bem azulzinho, limpinho. E ele mandou a legenda assim: tudo está fechado, mas o céu continua aberto. O céu continua aberto, irmão, na sua vida. Amém? Não sei qual é a tempestade, qual é a luta, mas o céu continua aberto na sua vida. Deus está pronto a fazer grandes coisas e grandes providências na sua vida. Amém. E ali falando, meditando, o irmão chegou para mim e disse assim: Lucas, que difícil essa prova que vocês estão passando agora. E eu disse: meu irmão, como é que a gente vai saber que Deus é a porta se a porta não se fechar? Como é que nós vamos saber que Deus é o Deus que verdadeiramente cura se a doença não vier? Como é que nós vamos saber que Deus é o Deus que verdadeiramente provê se nada não nos faltar?
É na necessidade, irmãos, que a gente vê quem de fato estão conosco. Porque assim como na história de Eliseu, maior é o que está conosco do que o que estão Com eles. E a gente foi fazer agora acompanhamento em Feira de Santana. Conseguiram abrir uma porta para a gente. Hospital da Criança. Fizemos 4 consultas. Coincidente não, porque providência. A última consulta seria no dia da consulta que a gente teria no Hospital Roberto Santos. Porque a gente disse assim, vamos acompanhar lá em Feira. É melhor a gente ir lá em Feira, que está tendo algum acompanhamento, do que a gente ficar esperando um mês para ser acompanhado em Salvador. E lá em Feira fomos informados que o hospital teria sim suporte para o nascimento da Laura. O médico que nos atendeu a primeira vez, a médica, não era especialista no caso, mas ela afastou minha esposa do trabalho dela, técnica de enfermagem no Hospital do Ninho. Depois de afastar do trabalho dela, na outra semana, fez uma ultrassom com Doppler e aí constatou que os órgãos dela praticamente estavam tudo aqui em cima. Na terceira consulta, ele nos surpreendeu com outro obstáculo. Ele disse, olha, eu vou avaliar se Laura é um caso de hérnia. Toda hérnia diafragmática congênita é grave. Mas eu vou avaliar se é uma hérnia muito grave. E se for muito grave, para melhorar a chance dela, nós vamos aconselhar vocês a fazerem uma cirurgia ainda no ventre. Essa cirurgia se chama oclusão traqueal. Fura a barriga da mãe com o objetivo de chegar até a traqueia do bebê. E ali infla um balãozinho dentro ali perto dos pulmões para afastar aqueles órgãos. Lembra daqueles órgãos que eu falei que estava tudo embolado aqui? Para afastar ali, para dar espaço para o pulmão que está sendo prejudicado se desenvolver melhor. Essa cirurgia é feita entre 26 e 30 semanas. Não mais que isso. Porque se passar disso, há risco de aborto. E aí o seguinte, o médico disse, eu vou dizer para você, isso a gente já estava com 27 semanas. Só que no dia dele dizer, a recepcionista marcou a consulta para o horário errado. Mandou a gente ir 1 da tarde, a gente chegou lá 12:30, e na verdade o médico atendeu, foi 8:30 da manhã até meio-dia. Quando a gente chegou lá, a gente mandou procurar ele estava lá no hospital, ele disse, olha, eu não tenho como atender eles, eu não vou atender. Aí o pessoal disse, é do caso da hérnia diafragmática, você tem que dizer se eles vão ter que ir. Sabe por quê? Porque esse procedimento só é feito em 3 lugares do Brasil, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E só é feito por um único médico que sabe fazer isso, que é o Dr. Fábio Peralta, que tem uma clínica lá em São Paulo. Ele já fez mais de 200 procedimentos desses, ele é o único que faz isso. Então a gente teria que percorrer esse caminho. E além do mais, teria que ter tempo para tentar correr e conseguir pelo SUS. Só que aí, quando a gente chegou, voltou para casa, isso a gente, quando a gente voltasse agora, estaria com 29 semanas. E a gente ficou talvez pensando nisso. Se ele não falou nada, se ele não quis atender, porque ele sabe que não é tão grave assim. É menos grave, né? Porque grave já é. Então, quando a gente foi lá, com 29 semanas, ele pegou no meu ombro e disse, vamos entrar, mas antes de entrar, vamos fazer uma ultrassom de novo para ver como é que está a Laura. E ali eu vi minha filhinha se mexendo ali. E eu comecei a chorar ali na sala, e ele chegou e disse assim, pai, os órgãos da sua filha estão praticamente tudo aqui em cima, embolado. Esse espacinho bem pequenininho aqui é o pulmãozinho dela, que não se desenvolveu. Olha o outro aqui do outro lado. Eu quero dizer para você o seguinte, que aqui nesse hospital, em Feira de Santana, a chance de Laura sobreviver é praticamente zero. E eu vendo a minha filha se mexendo ali, meu coração, meus olhos se encheram de lágrimas, eu disse, Jesus, eu vou lutar até o fim pela vida da minha filha. Saí de lá, irmãos, e ele disse, o que é que vocês têm que fazer? Eu disse, nós temos que conseguir vocês têm que conseguir uma oclusão traqueal em 6 dias, irmãos. Porque minha esposa já estava com 29 semanas e 1 dia. Só poderia ser feito até 30 semanas. Quando a gente falou com a minha irmã ligou para o Hospital das Clínicas lá em São Paulo, que era o único que fazia pelo SUS.
o aparelho que fazia estava quebrado. Foi Lucas. E aí a gente disse, pelo SUS não dá. E a gente já foi logo informado que o SUS também não faria, porque nós não somos moradores de São Paulo e não fizemos acompanhamento em São Paulo. Internet ali mesmo, de noite, na quarta-feira de noite, quando estava voltando. Porque a gente pesquisou, essa oclusão traqueal custava 70 mil reais. 35 mil para colocar e 35 mil para retirar o balão. Então a gente só teria 2 dias para arrecadar esse dinheiro. Por quê? Porque o doutor Fábio Peralta, na quarta-feira da outra semana, ia completar 30 semanas. Então a gente teria que chegar em São Paulo na segunda. A gente começou a campanha na quarta de noite, teria que arrecadar até sexta esse valor, ir para São Paulo, para então ele avaliar o caso da minha esposa e fazer esse procedimento. Mas a gente já teria que ir lá com o dinheiro. Então a gente começou a fazer a campanha do... Irmãos, e Deus mostrou que Ele é o Deus da providência, irmão. Amém. Deus mostrou que Ele é o Deus da providência. Eu falava com a minha patroa, chorava com ela, orava com ela o tempo todo. Ela dizia, Lucas, se no meio de uma pandemia, de uma dificuldade financeira dessa que o país está vivendo, que todo mundo está passando, povo sem trabalhar, vocês conseguirem arrecadar 70 mil reais, é porque Deus vai fazer uma coisa maravilhosa na vida dessa criança. Irmãos, e a igreja começou a se unir. Eu lembro que a igreja do Salgado também ajudou na campanha. Eu lembro que teve pessoas lá em Ribeira do Pombal, de todas as religiões, gente que vendeu rifa, gente que saiu atrás pedindo a um, pedindo a outro, colocaram no site da cidade. Família pombalense tem que correr atrás em um tempo recorde para sair arrecadando dinheiro, para tentar salvar uma gestação. E ali, irmãos, na quinta-feira de manhã eu botei minha roupa para trabalhar. E não conseguia, irmão. Toda hora o telefone tocava, era mensagem no celular, eu estou doando, olha aí quanto é que tem na sua conta. Eu via Pix de 70 centavos, de R$1, e eu começava a chorar. Eu disse, Deus, quem está fazendo isso, está doando tudo que tem, está acreditando que a minha filha vai ser salva. E aí eu vi Pix, irmã, de R$2.000, Pix de 500. Até que quando eu olhei na conta, eram umas 9 e pouca da manhã, tinha 5 mil e poucos reais. Para 70. E aí eu cheguei, me ajoelhei, irmãos, ali no fundo da minha casa, e com o coração sincero eu disse as seguintes palavras para Jesus. Eu disse, Jesus, a minha vida da minha filha está em tuas mãos, como a vida da nossa família está em tuas mãos. Senhor, se o Senhor for salvar a minha filha, me ajude a conseguir pelo menos a garantia de que se ela precisar dessa cirurgia, a gente vai ter o dinheiro. Irmãos, e quando deu 10 minutos depois, eu recebi uma ligação. Na ligação, irmãos, era uma pessoa que eu não conhecia, mas a voz me parecia familiar. A pessoa não se identificou e perguntou se eu era o Pedro, pai da Laura. Eu disse sim. Ele disse, conta aí a história para mim. E eu contei. Ele disse, você crê que Jesus pode operar um milagre na vida de sua filha? Eu disse, eu creio. Então ore aqui comigo. Eu digo agora pelo telefone, eu digo, orei. Ele disse, você crê mesmo, né? Eu digo, creio. Ele disse, olha, eu te liguei, sabe para quê? Eu não sou adventista, mas minha esposa é adventista. E a minha esposa me mostrou o teu cartaz. Hoje é sexta-feira, quinta, aliás, no dia que ele ligou. Foi um dia de quinta. E ele disse, olha, 2 dias atrás apareceu na minha conta o dinheiro que é suficiente para pagar a cirurgia da sua filha. Amém. Eu fui até o banco e disse, gerente, esse dinheiro não é meu. Ele disse, mas eu não sei de onde veio, então você pode usar, pode ficar à vontade, não vai ter problema nenhum para você. Eu quero dizer para você, Pedro Lucas, que esse dinheiro não é meu. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tocou no meu coração para dizer para você que se for por dinheiro, pode ir, que eu vou colocar o dinheiro na sua conta e você vai lutar para salvar a sua filha. Amém. E ele disse, eu não vou fazer um Pix porque senão você vai saber meu nome. Eu não vou fazer uma transferência, um TED, senão você vai fazer meu nome.
E aí a campanha continuou. Ele disse, por que você vai continuar com a campanha? Eu tenho dinheiro. Eu disse, porque é o seguinte, a gente vai precisar se manter lá. A gente vai precisar se manter. Deixa a campanha, deixa a campanha. Se a gente chegar lá na segunda-feira e não precisar, a gente não usa o dinheiro que você está dando. E a gente fica se mantendo, a gente vai lutar. E aí a gente chegou, ele ligou de noite e disse, olha, não deu certo a transferência, mas já comprou as passagens? Eu disse, já comprei. E estamos indo sábado, de manhã estamos indo para São Paulo. Ele deixou, irmãos, um cartão que só funciona na função débito, sem identificação de nada. E mandou a senha pelo WhatsApp, deixou na caixa de correio da igreja. Ele disse que eu pegava o cartão, ele mandava a senha, e depois, se eu precisasse, ele passava o cartão do débito. Quando cheguei lá em São Paulo, no sábado, fomos para a casa da minha irmã, sobe de escada. Na segunda-feira fomos lá para a consulta com o Dr. Fábio Peralta, R$1.300 a consulta. Ele olhou para a gente, avaliou o caso da minha esposa, avaliou, olhou. Ele disse, quer dizer que vocês saíram do interior, fizeram campanha para isso, para vir aqui. Eu contei a história, ele disse sim. Quero informar para vocês que vocês não têm como fazer essa oclusão traqueal. A bolsa da sua esposa está por um triz de estourar. Até voltando para a Bahia essa bolsa pode estourar. Até no caminho aí ela já pode estourar. E eu quero informar para vocês o seguinte, que o Hospital das Clínicas, que é o melhor hospital, um dos melhores para sua filha nascer, porque não existe hospital bom no Brasil inteiro para esses casos. Só existem 3 hospitais bons, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Esses hospitais de outros centros não são qualificados para atender esses casos. Eles atendem, mas eles não são acostumados a lidar com as complicações que uma criança vai ter. Mas eu quero informar para vocês que, por vocês terem feito todo o pré-natal na Bahia, vocês não vão conseguir entrar no Hospital das Clínicas. Nem com liminar da justiça, nem que um presidente mandasse, nem que ninguém mandasse, você não consegue. Mas eu quero dizer para vocês que é o melhor para ela. Tente entrar no Hospital das Clínicas. E a gente ficou lá em São Paulo, porque a gente largou o emprego, eu larguei o meu, ela largou o dela. Então a gente ficou lá em São Paulo, tentou entrar no Hospital das Clínicas, a mulher disse assim, olha, você vai pegar o comprovante de residência daqui e vai dizer que é daqui. Eu disse, eu não quero isso. Porque se eu fizer isso é o meu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. E o doutor Fábio Peralta, eu perguntei para ele, eu disse, doutor, se fosse o senhor, o que o senhor faria? Ele disse, se eu fosse vocês, eu ficava esperando até, hoje é segunda, até quinta. Se não abrir uma porta aqui em São Paulo, no Rio ou em Minas, ele não falou Rio e Minas, porque ele pensou só em São Paulo, já que a gente estava lá. Vocês voltam para a Bahia e seja o que Deus quiser da vida de sua filha. E quanto é o tratamento? E eu disse, doutor, e quanto é o tratamento no hospital particular? Porque ele atendia no hospital particular. Ele disse, R$2 milhões. Aí eu olhei assim para o cartão. Eu disse, o cartão do irmão não vai ajudar muito não. E aí, irmãos, a gente voltou, continuou em oração. Na terça-feira, a cidade inteira em oração, as pessoas da igreja em oração. Na terça-feira, o irmão chegou para mim e disse assim, Lucas, por que você não fala? Na verdade foi o Lucas, filho do irmão Fio lá da Economã, um adolescente. Chegou e disse assim, pai, por que Pedro Lucas não fala com o irmão Valci, esposo de André, que mora em Itaboraí, no Rio de Janeiro, diretor do Hospital Adventista, para ver se ele não pode ajudar? Eu liguei, irmãos, para o irmão Valci, eu contei esse testemunho lá no Rio de Janeiro, lá no Hospital Adventista. Pude voltar lá para contar. E eu liguei para o irmão Valci, ele disse que quando eu liguei para ele disse que a cabeça dele assim ficou de um jeito que ele disse, meu Deus, eu fiquei pensando, Deus, como é que eu vou fazer para ajudar esse casal? E ele disse que um médico ortopedista que estava lá, que trabalhava para ele, que também não era adventista, olhou, chegou para ele e disse, Valci, por que você está assim hoje? Ele disse, porque tem um casal com esse problema, não sei. Ele disse, qual é o problema do casal? Ele disse, eu conheço, Valci, uma doutora que faz a operação dessa criança. Ele disse, eu vou ligar para ela. Ligou para a doutora Vanessa, chegou, ouviu a história e disse, olha, eu não trabalho no hospital no Rio de Janeiro que faz essa operação, não trabalho mais. Mas eu conheço uma mulher chamada doutora Maria Lúcia, que já trabalhou em Feira de Santana, no Hospital da Criança, que trabalha lá.
E eu vou ligar para ela para ver se ela fala com o hospital para pegar o caso dele. Porque o caso deles só pode ser pego se o hospital aceitar, porque eles não são obrigados. Porque eles teriam que ser moradores do Rio e teriam que também ter feito todo o pré-natal no Rio de Janeiro. Valci ligou para a gente dizendo que tinha se aberto essa possibilidade. Isso era na quarta-feira. E eu disse: Valci, se der amanhã, meio-dia, e não abrir essa porta, nós vamos voltar para a Bahia. Quando deu 11h30 da manhã, ele ligou para a gente estava sentado fazendo culto na casa da minha irmã. Ele ligou e disse: estamos sentados? Eu disse: estamos sentados. Ele disse: pois ainda bem, senão vocês vão cair. Porque a doutora Maria Lúcia foi falar na direção do hospital para pegar o caso de vocês, sem encaminhamento do SUS, sem nada. Falou com a direção do hospital e o hospital disse que era para vocês virem para cá comigo. E eles vão fazer o acompanhamento da sua filha. Então a gente pegou, comprou a passagem, foi para o Rio de Janeiro, mas aí começou outro problema. Como a bolsa da minha esposa estava estourando, ela começou a sentir fortes dores lá no avião. E eu percebi que ela estava prestes a querendo ter um aborto. Ela andava com tanta dificuldade assim com a barriga, tentando segurar, dores ali dentro do avião. E para acabar de inteirar, ainda a gente perdeu o horário do voo. O Uber que foi levar a gente não passou por um lugar errado, engarrafou. Depois, quando foi levar a gente, levou também no portão errado. E minha esposa andando com dificuldade, mas a gente chegou lá no final. Não deu tempo. O voo que ia ser 2 horas da tarde ficou para 8 horas da noite. E aí, minha mulher toda hora enganchada ali no aeroporto, com dificuldade, sentindo dor, lá dentro do avião de noite, sentindo dor. Aí, quando a gente chega no Rio de Janeiro, o irmão Valci disse: olha, hoje é dia 30 de abril do ano passado. A consulta de vocês está marcada para o dia 7 de abril. 30 de março. 30 de março. Está marcado para o dia 7 de abril. E a cidade está em lockdown. E a cidade está em lockdown. Vocês só vão poder ir para o hospital lá, nesse dia. Então seria 7 dias. Ela ligou para a doutora Vanessa. Doutora Vanessa, ela tem que ficar imóvel durante 7 dias, porque ela não pode ir para o hospital. Só pode ir dia 7 de abril. Um papelzinho escrito de caneta. Quando entrou, fez todos os exames no hospital. Pode deixar a música tocando. Quando entrou ali no hospital, fez todos os exames, disse: agora vocês vão preencher a matrícula dela, que a partir de agora a gente vai estar cuidando do caso dela. E nisso, irmãos, uma pessoa se comoveu com o caso da gente, porque a casa do irmão Valci ficava em Itaboraí, a 55 quilômetros do Rio de Janeiro, do hospital. E quando a ponte parava, era mais de 2 horas. Imagina eu sentir alguma dor e ter que passar lá. Aí a pessoa se comoveu. Sabe o que a pessoa fez? Alugou um apartamento a 5 minutos do hospital pra gente. Colocou comida dentro do apartamento, levou comida, já deixou comida para a gente não se preocupar com nada. E a gente ficou 1 semana lá naquele apartamento. Pequenininho. Ali naquela semana, irmãos, minha esposa foi para o hospital um dia, estava sentindo muitas dores, não conseguia dormir, porque o líquido da barriga dela estava aumentado demais, a ponto de qualquer momento romper a bolsa. Isso ela estava com 31 semanas. E ela foi então para o hospital, mas eu sabia, eu senti no meu coração que ela não ia voltar. E lá ela ficou internada, porque Laura estava querendo nascer de novo. E eles ligaram para mim e disseram: olha, se a criança nascer, praticamente é uma sentença de morte. Porque 31 semanas com hérnia diafragmática congênita, sem os pulmões que está madura. A gente vai dar remédio aqui para os pulmões amadurecer um pouco. Mas ela não tem mais praticamente nenhuma chance. Então a gente começou a orar para Deus segurar a Laurinha lá na barriga da minha esposa. Saiu um pequeno aí para segurar mais um pouco, porque ela não pode nascer agora. E ali, irmãos, ela ficou internada por 7 dias. E o hospital me ligou e disse: olha, a menina pode nascer a qualquer momento. Quem vai acompanhar a sua esposa? Eu disse: quem vai acompanhar eu. Só que eu olhei assim e disse: quem vai ficar com Tyler? Aí eu mandei Tyler lá para Itaboraí. E agora ficou eu sozinho lá no apartamento, com a minha esposa internada, com saudade da minha filha, chorando o tempo todo, não conseguia dormir, só orando e pedindo: Deus, me dá força para seguir, para continuar. E Tyler chorando do outro lado, querendo ficar com a gente. Eu disse: Deus, eu não aguento mais, vou mandar minha filha vir. Chamamos a tia de Lulu para vir, mas ela só chegou na segunda-feira. E aí depois daquele tempo, o hospital liberou minha esposa para voltar para o apartamento. A gente agora recebeu de doação outro apartamento para morar.
Um apartamento só ficava a 600 metros do hospital, de frente com a praia de Botafogo, uma das praias mais famosas do Rio de Janeiro. Uma vista linda. Eu nunca postei, porque o pessoal não pensar que a gente estava ostentando, mas tudo era doação. E aí minha esposa ficou lá no dia 21 de abril do ano passado, aniversário dela, comemoramos o aniversário. Dia 27 de abril, Laura nasceu. 7 horas e 7 minutos da noite. Pesando 2 quilos 450 gramas. 34 semanas, prematura. Ela nasceu, não chorou, porque ela não tinha força para chorar. Foi logo entubada e os médicos contaram para a gente: você sabe que a chance dela é pouquíssima de viver, mas a gente vai lutar pela vida dela. Quando deu cerca de 18 horas que ela nasceu, os médicos chegaram para mim e disseram: agora nós precisamos da sua assinatura, que nós vamos fazer a cirurgia dela. E eu disse: doutor, quais são os riscos? Ele disse: olha, se a cirurgia for bem sucedida, demora 1h30. Ele disse: os riscos são inúmeros. Nós vamos abrir, nós não sabemos o que é que nós vamos achar lá, nós só temos uma ideia. É uma recém-nascida, não tem estrutura, não tem nada, nós podemos garantir. Vai tomar anestesia geral e depois vem as complicações. Então convoquei a igreja para estar orando. Disse: que hora vai operar? 4 horas da tarde. A igreja estava orando. Ela subiu para a sala de operação 4 horas. Só 9h30 da noite é que saiu. E cerca de 11 horas da noite foi que eu pude vê-la. Eu perguntei: doutor, como é que ela está? Ele disse: olha, ela está muito mal. Ela teve uma parada cardíaca de 5 minutos lá enquanto estava operando. Ela não precisou tomar transfusão de sangue, mas ela está sedada, os rins dela aparentemente não estão funcionando. E permaneceram sem funcionar por cerca de 3 dias. E eles disseram: se continuar sem funcionar, ela morre. Ela dependia do gás de oxigênio para sobreviver através do tubo. Dependia do gás nítrico para que seus pulmões continuassem funcionando. Era um balão vermelho bem grande. Ela dependia de noradrenalina para o coração dela continuar batendo. E eu entrava lá naquela sala e começava a cantar: Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. E ali cantando, muitas das pessoas pediam que orasse pelas outras crianças. A gente ia conhecendo outras histórias. Eu lembro, disse: Deus, eu preciso que o Senhor faça minha filha melhorar. A gente saiu esse caminho todo. Eu não acredito que o Senhor fez a gente percorrer esse caminho todo para não dar vitória para a gente. O Senhor vai dar vitória. E ali a gente orava. No 4º dia começou a melhorar. As funções renais começaram a voltar. Amém? Amém. Prepara aquele vídeo ali, o primeiro vídeo, para você ver. Deixa eu ver aquele primeiro vídeo. Não posso esperar pra te ver aqui. Sonhava eu te sentir. Só Deus viu, sabemos como orei pra você vir. Meu bebê milagre, meu lindo presente. Estamos ansiosos pra te ver. Eu e seu pai sonhamos tanto com você. Meu bebê milagre. E aí ela nasceu. 4 dias depois, foi melhorando. Eu quero mostrar para vocês o vídeo depois da cirurgia dela, para vocês verem. Segundo dia. Posso esperar pra te ver aqui. A gente chegava lá naquela sala, dava uma dor no coração. Vai te sentir. Só Deus viu, sabemos como orei pra você vir. Meu bebê milagre, meu lindo presente. Estamos ansiosos pra te ver. E a gente chegava lá naquela sala, depois da cirurgia, os médicos disseram que ela teve várias complicações.
quando deu 13 dias que ela tinha feito a cirurgia, depois de 13 dias, os médicos informaram para a gente que eles iam retirar o tubo dela, que ela estava melhorando. Nesses 13 dias, irmãos, eu blindei minha esposa. Primeiro porque ela estava operada, eu não permitia muito que ela fosse ver. Segundo que ela não tinha muitas condições emocionais para ver. Quando ela via, ela começava a chorar demais, ficar um pouco desesperada, angustiada. Porque não é fácil para uma mãe ver. Então eu ficava indo lá 3 vezes por dia. E eu disse, com 13 dias de entubado, os médicos disseram assim, olha, vamos tirar o tubo dela hoje. E eu disse, meu amor, você vai ver pela primeira vez o rostinho dela sem o tubo de oxigênio. E aí quando tiraram o tubo dela, irmãos, ela só aguentou ficar respirando 5 minutos fora do tubo. Começou a cansar e aí eles colocaram o tubo novamente. Só que eu estava lá na sala, na UTI, e eles disseram, pode ficar aqui rapidinho. Só que, irmãos, quando eles colocaram o tubo, a saturação dela começou a baixar. As batidas do coração foi indo até que zerou. E ela teve outra parada cardíaca de 5 minutos. E aí eles colocaram o tubo e fizeram a reanimação, mas ela continuava sem conseguir respirar. E aí eles perceberam que o tubo estava mal posicionado, então tiraram de novo e colocaram de novo. E nessa ela teve derrame cerebral e convulsão, começou a convulsionar, e a gente teve que sair da sala. E a gente se jogou lá no chão do hospital, pediu a Deus para não levar a nossa filha. E a gente ficava ali naquela angústia, né, esperando horas. Até que cerca de 1 hora e pouco depois a médica veio conversar com a gente o que tinha acontecido. Ela disse, pai, a gente quando tirou o tubo dela, a gente imaginava que ela ia aguentar. Eu disse, não, você não tem culpa de nada não. Disse, mas hoje a situação dela é pior do que quando ela nasceu. Ela está sob noradrenalina para o coração dela bater. Noradrenalina é uma droga fortíssima que agita o corpo da gente. Ela depende do gás nítrico para o pulmão dela funcionar. Ela tem hipoplasia pulmonar. Essa hipoplasia pulmonar é os pulmões se fechando, ou seja, os pulmões querendo parar de funcionar. Então colocam uma máquina para ajudar. Ela teve derrame cerebral, ela teve convulsão. Ela respira com 100% da ajuda do aparelho. Ela está com pneumonia e 41 graus de febre. E ela está com infecção bacteriana. A gente já fez de tudo pela sua filha. Provavelmente essa será a última noite dela. E aí eu cheguei para ela e disse assim, eu posso entrar lá para ver? Eu entrei lá, segurei na mãozinha dela e disse, filha, parece que hoje vai ser o último dia que seu pai vai vir aqui lhe ver, você com vida. Mas eu quero que você saiba que seu pai e sua mãe lutou por você até o fim, que não desistiu de você. Eu vi que algumas pessoas ali na UTI estavam chorando, e eu comecei a sair, dar passo para sair ali do hospital. Foi quando o Espírito Santo tocou na minha mente e disse assim, mas que fé é essa? Você não disse que acreditava que ela ia viver? Volta lá. E aí eu voltei cantando aquele hino. Tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. E ali cantando aquele hino, uma mulher que era evangélica, uma enfermeira, disse que começou, foi pro canto da UTI e começou a chorar e dizer, pai, Deus, dá vitória para esse pai. E eu segurei na mãozinha dela e disse, filha, você essa noite não vai morrer. Amanhã os médicos vão estar impressionados com o que Deus vai começar a fazer na sua vida hoje de noite. Eu vou para casa, porque se eu ficar aqui eu não tenho nada para fazer com você. Eu vou ficar lá em casa, não vou conseguir dormir. Eu vou ficar lá orando e torcendo por você. E amanhã cedinho eu venho te ver e você vai estar vivo. E as 2 criancinhas que estavam do lado dela, com outros problemas, tinham acabado de falecer. E aí a gente... fui lá, não dormi, no outro dia de manhã corri lá para o hospital cedinho. E quando cheguei lá no hospital,
ela estava melhor. Os médicos olharam assim e disseram: o que você fez essa noite? Eu disse: a gente orou. Fez o que a gente está fazendo. O oxigênio dela diminuiu de 100% para 60%. O gás líquido, praticamente ela não está precisando mais, porque os pulmões dela começaram a responder. A infecção bacteriana está sendo controlada. A pneumonia, a febre já baixou. Praticamente o corpo dela está respondendo e a gente não entende. Então está animado de novo. E demorou mais de 16 dias, totalizando 29 dias. E nesse período de 16 dias, sabe o que eu estava fazendo lá no hospital? Eu ia 3 vezes por dia. De manhã, de tarde e de noite, antes de dormir. E eu orava, pegava na mãozinha dela e dizia: filha, quem vai tirar o tubo de oxigênio de você agora não vai ser os médicos, vai ser Jesus. Sim. Aí eu percebia que quando eu ia embora lá 10 horas da noite, 9h30, eles apagavam a luz da UTI, desligava tudo, ficava tudo em silêncio. Eu disse: Jesus, o Senhor vai tirar o tubo de oxigênio da minha filha quando as luzes da UTI estiverem apagadas e quando todos estiverem dormindo. E eu não dizia isso para ninguém. Aí eu cheguei, fazendo isso, fazendo essas orações, 29 dias de entubado. O médico disse: olha, vamos tirar o tubo dela hoje. E eu olhei para o médico e disse: quem vai tirar o tubo dela é Jesus. E os médicos disseram assim: mas como assim Jesus vai tirar? Ele disse: Jesus vai tirar. E deu meio-dia e nada deles tirarem o tubo dela. Ele disse: doutor, não vai tirar o tubo dela? Não, não vamos tirar não, porque ela arrancou a sonda dela. Interessante, irmãos, que ela estava sedada. E sedada não tinha como tirar nada. Ele disse: mas ela tirou. Então a gente vai deixar para amanhã. Eu disse: amanhã quem tira é Jesus. E a médica que tinha tirado o tubo dela da outra vez olhou para mim e disse assim: será que a Laura vai ficar bem? Porque da outra vez eu tirei, quase que ela morria. Aí eu disse: ela vai ficar bem, Jesus vai tirar o tubo dela. E eu cheguei lá no apartamento, Tailinha estava me esperando, a minha filha mais velha. Disse: pai, ela nesse dia tinha acordado cedo, tinha pedido para a mãe vestir uma roupinha nela que ela nunca tinha vestido. Uma blusinha roxinha, escrita em inglês: eu amo meu blog. Só que ela disse que naquela noite Jesus tinha aparecido para ela em sonho e tinha mandado ela dizer um negócio para mim. Quando eu cheguei lá no apartamento, ela disse assim: pai, eu disse: pai, Jesus me acordou essa noite e mandou dizer para o Senhor que Ele vai conceder o seu desejo. Quando ela falou isso, eu fiquei de joelho e disse: mas filha, ele disse que era para você ficar de joelho mesmo. E levantar os 2 dedos para cima, porque Ele vai conceder o seu desejo. Eu disse: que desejo, filho? O desejo que o Senhor pediu de curar minha irmãzinha de noite, quando ninguém estivesse vendo. Ele disse que vai curar hoje. E eu fiz uma live pelo meu canal no YouTube e falei para as pessoas, eu disse: Jesus vai curar nossa filha hoje de noite. E aí quando eu fiz a live, as pessoas perguntaram assim: mas por que você está dizendo isso? Foi os médicos que disseram. Os médicos disseram? Eu disse: não, foi Jesus que disse. E eu liguei para o irmão Américo, contei o que Tyler tinha dito, liguei para o irmão Irineu, contei. Eu disse: eu quero que vocês fiquem orando essa madrugada, porque Jesus vai operar um milagre na minha filha. Eu digo: e eu também vou estar orando, porque Ele vai operar esse milagre nessa madrugada. Quando foi de manhãzinha, eu corri lá para o hospital. Quando eu corri lá no hospital, eu olhei para a máquina logo dela. Quando eu olhei para a máquina dela, eu vi que a máquina dela estava diferente. Tinham colocado outra máquina lá diferente, contando outras coisas. Quando eu olhei lá, tinha acontecido isso aí. Pode tocar o vídeo. Beijo. Jesus vai curar o menino de Deus. Vai curar, né, sua irmãzinha? Tá. Nada se esconde diante dele. Se vontade vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender. Ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender.
Quando eu cheguei lá no hospital de manhãzinha, ela não estava mais no tubo, estava com esse negócio, um ventinho que bota no nariz, mas ela pela primeira vez estava respirando pelos seus próprios pulmõezinhos. Amém. E eu cheguei para o doutor e disse: doutor, o que foi que aconteceu essa noite? E ele disse: pai, por volta de 4h30 da manhã, as luzes do hospital estavam tudo apagado. Estava muita gente dormindo. E a máquina da sua filha começou a apitar. Nós acendemos a luz. E quando nós acendemos a luz, ela não estava mais no tubo. Eu nem esperei terminar de contar, saí correndo, desci, me ajoelhei lá embaixo no hospital e disse: obrigado, Jesus. Liguei para minha esposa. Depois de ligar para minha esposa, liguei para o irmão Américo, liguei para o irmão Irineu e disse: eu disse o que Jesus ia fazer. E ele chorando do outro lado do telefone disseram: aconteceu mesmo? Eu digo: aconteceu. Demorou mais 30 dias, totalizando 59 dias de UTI. 100 dias que nós saímos fora de Ribeira do Pombal, saímos fora de casa. Durante 100 dias, irmãos, saímos de Salto. Durante esse período, fomos de Pombal para São Paulo, para Rio de Janeiro, até que no dia 25 de junho do ano passado, eu voltei lá no Rio de Janeiro para buscar minha filha. Antes de voltar, ainda passei no Lauro de Freitas e cantei um louvor e disse: hoje eu estou voltando para buscar minha bênção. Sabe, irmãos, durante esse período não faltou comida, não faltou dinheiro, não faltou alimento, não faltou nada. Não faltou dinheiro para pagar a conta, porque a gente não estava trabalhando. Tudo deu exatamente certinho. Não faltou dinheiro para comprar passagem, para ir, para voltar, para ir lá, para voltar. Porque Deus proveu tudo. Amém. Aquilo que eu e minha esposa não estávamos entendendo no início, nós hoje estamos entendendo. Porque você pode não estar entendendo o que você hoje está passando, a situação que você está vivendo, mas Deus tem um propósito para essa luta. Amém. Sabe o que aconteceu? Aquele homem que doou o cartão, eu fui devolver o cartão, que a gente não usou, boa parte, só apenas algumas coisinhas para se manter lá. E eu disse para ele, eu só quero conhecer a Laurinha no dia do meu batismo. Só que um dia eu fui testemunhar numa igreja. 10 meses depois. 10 meses depois. E ele chegou para mim. Assim, você lembra de alguém que te ligou? Aí ele disse: foi eu. Irmãos, uma pessoa que ganhou um salário mínimo. Acho que ele ganhou um salário mínimo. Eu disse: Deus coloca anjos na vida da gente, né? Não sei o que você passa hoje, irmãos. Não sei o que você passa hoje. Você pode não estar entendendo agora, mas amanhã você vai entender. A minha esposa irá louvar uma canção. Enquanto ela louva, gostaria que você que está passando por uma luta, por uma adversidade, por um problema, que não sabe muitas das vezes o que fazer, Caminhando numa estrada cheia de espinhos, com a esperança de que vai chegar ao seu destino. Sei que às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto, mas tenha fé que você vai chegar. E é claro que às vezes vai ser bem difícil largar-se pra viver de fé, mas eu te darei todo o sustento
eu disse assim: Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, né? Para que as coisas não aconteçam comigo. Mas eu só quero que o Senhor nos ensine e nos ajude a entender o porquê de tudo isso, né? Porque para uma mãe receber um diagnóstico, carregar um bebê na sua barriga que é condenado à morte, né? Todas as vezes que ela chutava, todas as vezes que minha outra filha fazia planos: mãe, eu vou brincar com a minha irmãzinha, mãe, eu vou fazer isso e isso com a minha irmãzinha.